O Yuji Itadori acabou de aparecer usando sangue perfurante para acabar com vários aliens e também com feiticeiros da Terra. O Mino corre finalmente encontrando o Yuji, só que ao mesmo tempo o Uzuki pula daquele prédio com o machado e cai diretamente em cima do Yuji. Mas aquele ataque é defendido com a única mão. O Uzuki fica impressionado, se perguntando quem é esse cara. É como se a aura dele parecesse mais com a de um Kalian do que com a de um humano. E aí ao mesmo tempo o Yuji acumula energia amaldiçoada no seu punho e foi algo tão rápido que nem mesmo o Mino conseguiu perceber. Com um único golpe, um flash negro é lançado, arremessando o Uzuki para longe, facilmente nocauteando ele. Depois o Yuji chama o Mino e ataca o rosto dele com sangue perfurante, de alguma forma que faz ele passar mal. O Yuji avisa que tem vários feiticeiros caídos por aí. Todos eles sofreram o mesmo tipo de ataque e só vão melhorar dentro de 2 ou 3 dias. E aí, irritado, o Mino pergunta o que o Yuji tá fazendo. Só que de um jeito bem normal, o Yuji fala que seria meio injusto atacar somente os Shimurianos. Mas não era disso que o Mino tava falando. O que ele queria saber é por que o Yuji só vai aparecer agora. E aí o Yuji responde que tanto faz, que já chega de Yuji Itadori. Ele ainda pretende cuidar das maldições que estão saindo de Tóquio e só vai entrar na luta se a Yuka realmente perder. Tudo o que ele pode fazer agora é não deixar que nada atrapalhe aquela luta da Yuka e também a do Tsurugi. Depois de ouvir aquilo, o Mino grita dizendo que nunca vai esquecer isso e que nunca vai perdoar o Yuji. E aí o Yuji sai dali, mantendo seu olhar firme e se perguntando se ele tá fazendo a escolha certa. Depois cortamos pra luta do Dabura contra o Mahoraga e o Dabura tá aprendendo ainda mais sobre o Jujutsu da Terra. Ele funde energia amaldiçoada reversa com a técnica dele, criando algo novo. E depois ele pergunta pro Mahoraga como é que os terráqueos chamam isso. E aí o Dabura se concentra, pretendendo acabar com tudo com aquele único golpe para evitar a adaptação. Depois cortamos pra luta do Tsurugi contra o Maru, e o Maru acaba de congelar o braço do Tsurugi. O Maru avança para atacar, mas o Tsurugi quebra o gelo dando um golpe que acaba jogando o Maru para trás. Em seguida, o Tsurugi coloca sua mão nas sombras, puxando a antiga espada da Maki. A Rika fala que o Tsurugi somente precisa balançar aquela espada e que ela vai cuidar da força do golpe. E aí o Maru assiste se perguntando aonde é que o Tsurugi tá mirando. Até que o Maru percebe que aquele golpe não é para ele. Ele vira seu rosto e aí ele percebe que o Tsurugi tá mirando as maldições que estão saindo de Tóquio. Todas elas que estavam fugindo com medo do Dabura. Ao mesmo tempo, nós vemos o Yuji no topo de um prédio. Ele e o Tsurugi se preparam para o ataque, e então o desmantelar é lançado ao mesmo tempo que o corte da Rika. As maldições são simplesmente deletadas, criando 2 explosões gigantescas pela cidade. No instante que aquilo acontece, o terceiro olho do Maru começa a chorar descontroladamente, e aí ele recebe um corte no braço, antes mesmo que ele pudesse olhar diretamente pro Tsurugi, mas acabou que foi um corte superficial. Depois daquele ataque, a espada do Maru volta para ele girando, e aí ele grita que tudo isso vai acabar agora. Só que na página seguinte, nós vemos a máscara da Rika caindo e a transformação acabando. A energia amaldiçoada do Tsurugi também acaba, só que antes mesmo que o Maru pudesse perceber, o Tsurugi já estava colado nele. E então vemos que ele acabou de abrir mão do seu poder, fazendo um voto vinculativo e se tornando ainda mais rápido. Mano, o Mahito acabou de aparecer. Nós voltamos um pouco no tempo, no começo do capítulo 21, e vemos uma memória do Tsurugi. Ele conversava com a Maki sobre serem bem parecidos, e ela conta que é aquilo que ele perde que dá forças pra ele. O Tsurugi ainda não entende do que ela tá falando, mas ela diz que isso que ele vai perder vai ser algo querido pra ele. E ela também diz pra ele nunca se esquecer de cuidar de quem ama, enquanto estiver na busca pelo poder. Depois a Maki conta que ela tinha uma irmã gêmea, e foi graças a ela que ela conseguiu se tornar mais forte. Mas ela ainda se pergunta se realmente era necessário todo esse poder. Se a Mai tivesse viva, a Maki continuaria sendo fraca, e ela acredita que ainda assim alguém teria dado um jeito de acabar com os planos do Kenjaku, e também de acabar com Sukuna. E aí uma lágrima cai dos seus olhos, sabendo que se tivesse uma segunda chance, ela ia escolher que a irmã dela tivesse ali com ela. Depois a gente volta pra luta entre o Tsurugi e o Maru, e quem acaba de ser cortado foi o Tsurugi. O Maru pergunta o porquê do Tsurugi ter parado o ataque no meio, ele teria vencido se ele tivesse continuado. Mas o Tsurugi diz que ele não sabe, ele só achou que estava fazendo a coisa errada. O Tsurugi não quis viver o futuro, que ele acabasse com o Maru. Quando o Maru escuta isso, ele fica irritado porque o Tsurugi estava lutando para poder salvar a Yuka. Depois vemos o Tsurugi desmaiando, enquanto ele diz que realmente ele não sabe o que ele deveria ter feito. E aí ao lado dele, o Maru começa a entender que esse planeta não é dos Shimurianos, e que as maldições sempre existiram nele. Mas ele chora sabendo que ele não tem um lar, e pensando no que poderia ter feito depois de tudo isso. Ele confessa que também não sabe de nada, e implora pela ajuda de alguém. Até que vemos a projeção de uma garota bem na frente do Maru. Depois cortamos para dentro da nave, e vemos um Kalian descansando. Também cortamos pra luta do Dabura, e ele tá criando uma espécie de barreira. Ele olha pro Mahoraga e pergunta se essa técnica existe na Terra, mas o Mahoraga não fala, ele apenas começa a se adaptar. Então a expansão de domínio é criada, chamada de Reino Longínquo da Luz Morta e da Escuridão Viva, a travessia inversa. Depois a gente vê o Itadori, e o Maru acabou de levar ele pra ver o Kalian que tava lá na nave. Parece que o Aoi todo já tinha feito um resumo de toda a história pro Itadori. O Maru conta que esse Kalian é o mais antigo da nave, e o Itadori percebe que ele realmente parece uma maldição. Depois o Itadori pergunta o porquê ele foi chamado até lá. E aí o Maru diz que a técnica dele decidiu que o Itadori era apto. O Maru conta que ele quer usar o poder da Rika, o da nave, e também a técnica de um certo alguém, para criar uma harmonia entre os Shimurianos e os terráqueos. Mas ele não pode fazer isso sozinho, então ele quer que o Itadori seja testemunha, e também o representante da Terra. O Itadori pergunta o que o Maru quer dizer com harmonia, e aí o Maru diz que ele quer criar um mundo sem espíritos amaldiçoados. Depois de ouvir isso, o Itadori entrega um caderno pro Maru, contando que esse era um objeto de uma pessoa que cuidou do irmão mais velho dele. O Itadori
Itadori aceita aquele plano. Depois o Maru leva ele até aquele cara que a técnica dele encontrou para eles poderem criar harmonia. O Maru leva o Itadori até o caminho onde os espíritos fazem a passagem, e assim que o Itadori entra, aquele cara começa a rir. O Mahito aparece incrivelmente feliz pelo Itadori não estar mais vivo. Ele diz que ele até estava esperando o Itadori morrer para ele poder voltar. Ele pergunta como é que isso aconteceu e como o Itadori foi de base, mas depois ele olha bem pro Itadori e percebe que ele ainda tá vivo. Isso faz o Mahito cair no chão e se assustar, já que ele tinha passado todas essas décadas preso ali, somente esperando o dia que ele pudesse voltar, mas isso não vai rolar. O Yuji Tadori vai dar uma surra no Mahito. Ele e o Maru estão criando um plano para modificar a alma das pessoas, para que não nasçam mais espíritos amaldiçoados. Eles pretendem usar o poder do Mahito amplificado pelo poder do Maru e também somado com a energia do Anel da Rika. Só vai ser possível se o Mahito cooperar, e isso significa que eles vão ter que usar a força bruta. O Itadori até fica meio preocupado de acabar com o Mahito no processo, mas eles estão no corredor das almas e são os únicos que têm corpos físicos ali. Isso significa que o Itadori não precisa pegar leve. A luta começa com o Mahito sendo o primeiro a atacar, e o Itadori facilmente desvia daquele ataque. Mas o poder do Mahito muda aquele ambiente, levando eles para uma falsa Shibuya. A confiança volta para o olhar do Mahito, sabendo que os únicos que podem ir de base naquele corredor das almas são o Itadori e o Maru. E então ele ataca, usando a transfiguração inerte nos prédios para avançarem contra o Itadori. Tudo naquele ambiente é feito de algo parecido com almas. Isso significa que o Mahito pode usar tudo ao redor dele como ele quiser. E aí as mãos do Mahito se unem, fazendo expansão de domínio. Mas ele não consegue completar ela. Simplesmente ele aparece com seus dedos e com a sua língua cortada. E aí assim que o Mahito levanta seu rosto, ele vê que simplesmente tudo tinha sido cortado pelo Itadori, tanto os ataques quanto o próprio corpo dele. Então o Itadori anda calmamente até o Mahito e pergunta se ele sempre foi fraco assim. Depois ele joga os olhos do Mahito pro Maru, que logo em seguida transforma eles numa espécie de energia. Ao mesmo tempo, nós vemos que o Itadori tá meio pensativo. Ele tinha medo que o Mahito tivesse feito algo contra os amigos dele que passaram por ali. Só que ele não precisava se preocupar. O Mahito quase não tinha mais energia amaldiçoada, e ele só conseguiu fazer o que fez por causa da técnica do Maru. O Maru tinha conseguido muitas informações graças àquele ambiente que eles estavam. E assim que eles saem dali, eles entram na sala com o boneco do Mahito, o livro da Tsukumo e o anel da Rika juntos em cima de um carrinho com aquelas pedras especiais de Rumel. Mas o Maru quer tirar algumas dúvidas antes deles começarem. Ele quer saber mais sobre as maldições da Terra. O Itadori explica que elas são energia amaldiçoada que vaza exclusivamente dos japoneses. Então eles basicamente têm duas opções para conseguirem criar um mundo sem maldições. A primeira é remover a energia amaldiçoada dos japoneses, e a segunda é transformar todos em feiticeiros. Basicamente, na segunda opção, todos iam gastar suas energias criando técnicas amaldiçoadas, e elas não iam conseguir vazar criando mais maldições. Eles discutem as duas opções, e a segunda pode não funcionar, já que eles estão trocando o problema de existir espíritos amaldiçoados pelo problema de existir feiticeiros demais. E a primeira porque há pessoas como Tsurugi que são fisicamente fortes demais e que poderiam acabar se deixando levar pela maldade. Mas mesmo assim, eles decidem seguir com a primeira opção, tirando tanta energia amaldiçoada dos humanos quanto dos Shimurianos. Depois Itadori se senta e pergunta como é que o Maru se sente sobre isso que eles vão fazer. E aí o Maru responde que vai ser como uma forma de expiação por todos os problemas que eles causaram. Ele quer que as pessoas fiquem felizes e tenham um mundo melhor depois que encontraram os aliens. O Itadori entende o ponto de vista do Maru, mas ele diz que o que eles estão prestes a fazer é um pecado que nunca pode ser expiado. Eles estão prestes a trocar um futuro melhor pela segurança de agora. O que ele quer dizer é que depois que os aliens chegaram, os estudos sobre energia amaldiçoada se transformando numa nova fonte de energia também voltou com tudo. Os recursos da Terra não são infinitos, e em alguns séculos, a única fonte de energia pode ser energia amaldiçoada, e eles estão jogando tudo isso fora, além de que eles estão mexendo com o corpo das pessoas sem o consentimento delas. E aí o Maru fica meio sem jeito, e pergunta que opção eles têm, mas quando ele olha pro rosto do Itadori, ele vê que ele tá determinado a fazer isso. Mesmo que isso seja errado, o Itadori tá bem determinado, porque algo precisa ser feito, e ele só vai viver por mais uns 300 anos. Mas no meio dessa conversa, a dúvida acaba batendo se ele vai continuar vivendo depois que ele perder a energia amaldiçoada. Mas o Maru responde que ele pode ficar bem tranquilo sobre isso, porque ele não pretende mexer com os humanos e com os Shimurianos que já existem. Ele só vai limitar os que ainda não despertaram e os que ainda não nasceram. Isso para não acabar mudando demais com a vida das pessoas que já têm energia amaldiçoada. Depois desse tópico resolvido, o Itadori questiona sobre os espíritos amaldiçoados, porque mesmo que eles tirem toda a energia amaldiçoada dos humanos, os espíritos amaldiçoados ainda vão continuar nascendo. Só que olhando pro rosto do Maru, simplesmente parece que ele não faz ideia nenhuma do que o Itadori tá falando. O Yuji, Itadori e o Maru estão criando um plano para acabar com os espíritos amaldiçoados. O Itadori diz que é praticamente impossível acabar completamente com a energia amaldiçoada dos humanos. E ele explica que por mais que a energia amaldiçoada seja algo exclusivo dos japoneses, não significa que os estrangeiros também não possuam. Ela existe, mas ela é muito mais fraca. E é por isso que ainda nascem espíritos amaldiçoados no exterior. Por mais que eles sejam poucos, eles nascem bem fortes. Lá no exterior, a energia amaldiçoada é fraca e ela não vaza o suficiente a ponto de tomar forma. Então as maldições fracas, que nem a do Japão,
nem mesmo se desenvolvem. Também já se passou cerca de 70 anos desde que o mundo ficou sabendo sobre os espíritos amaldiçoados, e isso faz a energia dos estrangeiros ser drenada diretamente para Tóquio. Isso significa que os espíritos amaldiçoados iam continuar nascendo tanto no exterior quanto em Tóquio, mesmo extinguindo a energia amaldiçoada dos japoneses. E aí o Itadori dá a ideia de acabar totalmente com a energia amaldiçoada de toda a humanidade, e pergunta se isso ia ser possível, mas o Maru ainda não tem uma resposta, ele precisa de mais informações. Então o Itadori fala que o extinguir que ele diz seria acabar com quanto fosse possível, e pergunta se o extinguir do Maru significa o mesmo para ele. Ele pergunta se ainda seria possível emitir uma pequena quantidade de energia amaldiçoada, mesmo ajustando o formato das almas, para que a energia fosse extinguida. Desse jeito, os espíritos amaldiçoados ainda iam nascer, mas em uma quantidade bem reduzida. Maru responde que talvez, e que a técnica dele já está sendo usada nesse momento para criar uma harmonia entre os humanos e os aliens, além de que ele não pode fazer algo que machuque o corpo das pessoas. E aí o Itadori fala que é meio impossível acabar completamente com a energia amaldiçoada das pessoas, exceto aquelas pessoas que nascem com restrição celestial, como é o caso da Maki e do Toji. Depois o Maru pergunta se não seria perigoso demais deixar os espíritos amaldiçoados fortes no mundo onde não existe mais feiticeiros jujutsus para acabar com ele. O Itadori responde que ele vai cuidar disso, porque ele ainda tem muitos anos de vida pela frente, e ele vai arrumar uma solução até a próxima geração nascer. Vai acabar sendo muito mais fácil lidar com o equilíbrio de poder, já que vão nascer poucas maldições a cada ano, e isso também vai ajudar na reconstrução de Tóquio. Mas o Maru não parece muito confiante. Isso ia fazer os aliens voltarem a brigar pelos espíritos amaldiçoados. E aí o Itadori fala que eles também precisam lidar com o motivo dos aliens confundirem os espíritos amaldiçoados com Kalians. Então vemos algumas pelúcias representando as peças essenciais para esse plano dar certo. O Itadori pergunta o porquê dos Romelianos acharem que os espíritos amaldiçoados são iguais aos Kalians. Ele conta que há anos atrás existia um feiticeiro chamado Tengi que era imortal e que ele viveu por quase 500 anos. A existência dele era quase igual a de um espírito amaldiçoado, mas ele não era mau. Depois ele também conta sobre o seu irmão Choso, que era um mestiço, e ele também não era mau. E aí ele pergunta se os Kalians não atacam os Romelianos, porque eles também vieram de alguma origem maligna. Nessa hora o Maru entende o motivo. Eles não atacam porque a cor das almas deles são diferentes, tanto a dos aliens, quanto dos Kalians, quanto das maldições, todas têm a mesma cor. E aí o Itadori pergunta se o Maru consegue fazer algo em relação a isso. O Maru responde que ele não consegue mudar a cor das almas, mas ele conhece um outro jeito, e ele também não vai mexer diretamente com as almas das pessoas que ainda vão nascer. Ele pretende transformar esse lugar onde todas as almas da Terra percorrem em um dispositivo de ramificação e de modelagem das almas. Assim ele vai poder eliminar o máximo de energia amaldiçoada possível. E aí o Itadori pergunta se o Maru tem certeza, já que se ele fizer isso, os Kalians que estão na nave também não vão sobreviver. Depois dessa conversa, a gente corta pra uma tribo. Uma pessoa velha aparece segurando o objeto amaldiçoado da corda negra, e logo em seguida ela entrega pro Dabura. Depois o Maru aparece pedindo desculpas por ter atrapalhado o duelo e por ter manchado a honra do Dabura. Então o Dabura diz que tá tudo bem, ele vai voltar pra Shimuria, e isso vai salvar a vida da Yuka. Ele conta que ele veio até a Terra por causa da promessa que ele fez pro seu amigo Dura, e agora ele já cumpriu seu papel. O Maru percebe que o Dabura tá meio diferente, e aí ele pergunta o que aconteceu. Só que o Dabura responde que não foi nada demais, ele só conseguiu alcançar todos. Depois a irmã dele aparece, e aí nós vemos que eles já conseguiram remover a maldição que o chefe da tribo de Desconte jogou nela. Ela agradece o Maru, e o Maru abre um sorriso e diz que eles vão conseguir se encontrar de novo, porque agora ele já entende como sua técnica amaldiçoada funciona. Depois cortamos pro Maru usando seus poderes nos seus amigos que se feriram depois de todas aquelas batalhas. Também vemos ele e o Itadori começando a se despedir. Maru conta que agora ele consegue resolver o restante da situação sozinho, e aí vemos as maldições sendo afetadas pelo poder dele. O poder do Maru começa a se expandir, e ele percebe que o que faltava pra ele era determinação para carregar o fardo desse pecado. Até que uma mão segura a mão do Maru, e ele olha pro lado surpreso, vendo o Cross. Ele percebe que ele não vai precisar carregar todo aquele fardo sozinho, porque os seus amigos estão ali para ajudar a carregar a parte dele. E aí começa uma cerimônia de harmonia, finalizando o capítulo 23. O Maru acabou de iniciar o ritual de harmonia, mudando como todas as futuras almas vão nascer. Todos os feiticeiros e romelianos assistem as maldições sendo afetadas, e dá pra sentir que aquela técnica não é o exorcismo, e sim algo como se estivesse colocando os espíritos para descansar. Depois vemos a Yuka acordando, e ela parece muito melhor do que da última vez que vimos ela. A Yuka se levanta meio perdida, mas ela percebe a condição do seu corpo, então ela abre um sorriso, e logo em seguida ela liga pro Tsurugi, que já tinha feito as pazes com o Maru. Depois nós cortamos o Dabura, cara a cara com o chefe de Desconte. O chefe entra em pânico, chamando os guardas, e depois ameaçando a irmã do Dabura, mas o que ele não tinha percebido é que ela tava bem na frente dele, e ela já tava com a sua maldição desfeita. Em instantes, um poder destrói todo aquele castelo do líder de Desconte, fazendo todos os cidadãos ficarem assustados, se perguntando o que foi aquilo, até que eles percebem a energia do Dabura. Todos se viram assustados, mas logo em seguida o Dabura já joga a cabeça do líder de Desconte no chão, e diz que daqui pra frente é ele quem vai mandar ali. Então todos se curvam a ele, e o Dabura dá sua primeira ordem, criando um túmulo pro seu antigo amigo Dura, e a partir de hoje ele vai ser louvado como se fosse um herói. Só que logo depois, simplesmente o Dabura abdica do cargo. Ele diz que ele não tem o menor interesse, que ele nem sabe como é que a política funciona. Logo em seguida, nós voltamos pra Terra mais uma vez, e vemos a nave dos Shimurianos. Eles estão fazendo uma reunião, e o Maru e o Cross estão explicando o que eles fizeram, e também sobre a cor das almas dos Kalians e dos espíritos amaldiçoados serem iguais. Eles contam que as almas dos Romelianos não vão ter mais a mesma cor a partir de hoje, e agora eles não vão mais confundir os Kalians com maldições, mas também existe a chance dos Romelianos que nascerem do futuro também
também virarem presas pros Kalians. Então eles precisam saber o que vão fazer com esses 52 Kalians que estão na nave hoje. Quando o pessoal do conselho escuta isso, já começa uma discussão pra punir os gêmeos pelo que eles fizeram. Mas aí o Jabaloma responde que a partir de hoje eles vão viver na Terra e que eles precisam se adaptar. Até que o Ozuki manda todos calarem a boca e pede pro Maru continuar o assunto dos Kalians. Então o Maru conta que não sabia se deveria ter acabado com os Kalians junto com as maldições. O Maru tinha ficado preocupado dos Kalians começarem a atacar seu povo e pensou que deveria ter acabado com eles agora mesmo. Mas ele simplesmente não conseguiu fazer isso. E agora eles podem acabar virando uma fonte de alimento pros Kalians. Por isso ele quer saber a opinião de todos que estão ali. Depois nós cortamos o Itadori numa sala que parece ter diversos objetos amaldiçoados. E em uma daquelas prateleiras, nós encontramos o panda vivo. O Itadori acabou de encontrar o panda e aparecer na casa da Nobara depois de simplesmente ter sumido do nada. E no começo desse capítulo nós cortamos pros Shimurianos fazendo a votação e eles decidiram viver ao lado dos Kalians. Eles decidiram isso não só porque escutam as vozes deles, mas porque também é a forma como eles vivem. E independente do que acontecer no futuro, eles não pretendem abandonar ou desonrar os Kalians. Depois o Cross e o Maru contam isso pra Yuki e pro Tsurugi. Eles estavam prontos para ser executados, mas deu tudo certo no final, apesar de que tinha bastante gente irritada com eles. E também foi o melhor a se fazer, já que os Kalians fazem parte da família. Depois o Tsurugi e a Yuka levam uma bronca por ter escondido a doença dela, e também por terem ido até Tóquio lidar com os aliens. A mãe deles diz que não pretende deixar isso passar, mesmo eles terem ficado bem, mas ela reconhece que eles se esforçaram e que ela nunca vai se arrepender de ter dado a luz aos dois, e nem o pai deles e aquela pessoa vão se arrepender. Depois nós voltamos pro Itadori, e ele conta que realmente ficou com medo de perder os seus amigos ao longo dos anos. Além disso, ele também ficou com medo de se tornar meio maldição e meio homem, igual o seu irmão Chozo. Por isso que ele achou que não deveria se envolver com a geração atual, porque ele já deveria ter virado um velho e batido as botas nessa altura. Mas pensando no hoje, olhar pro seu passado e pro futuro passa a ser algo impossível pra ele. O Itadori tentou encontrar alguma forma de mudar a sua vida e deixou tudo de lado, até que os aliens chegaram e estão fazendo o trabalho que ele abandonou por décadas. E agora ele entende que deveria ter ido atrás de resolver tudo e não vai mais deixar isso de lado. Por isso que ele precisa da ajuda da Nobara. Até que do nada o panda diz que não sabe se o Itadori levou ele até lá pra não se sentir mal de ir sozinho, e que ele também não tem nada pra acrescentar. E isso acaba assustando a Nobara. Ela não fazia ideia que o panda ainda podia falar. Depois o Itadori conta que os feiticeiros não vão mais nascer no futuro e que ele pretendia falar com a Aoi todo pra resolver o que eles vão fazer daqui pra frente. Ele quer exorcizar as maldições antes que elas fiquem fortes, e por isso ele pretende ensinar a técnica de barreira pros feiticeiros dessa época. E aí a Nobara comenta que as barreiras de hoje são com base no Tengen e que elas devem funcionar mesmo que não nasçam mais feiticeiros no futuro. Mas eles também precisam encontrar pessoas com restrição divina e registrar o nome da família delas. Depois produzir objetos amaldiçoados em massa para poder lidar com essas maldições. E o último e mais trabalhoso de todos, ele quer se tornar um objeto amaldiçoado depois de morrer. Ele acredita que Tóquio vai ser restaurada e enquanto ele continuar vivendo, ele pode zerar os danos causados pelos espíritos amaldiçoados. Mas depois que ele morrer, eles podem criar um sistema, ou talvez até mesmo criar um mito de segurança absoluto. Agora que os aliens chegaram, eles não sabem como é que vai ser o futuro da Terra, mas se as pessoas precisarem de energia amaldiçoada, basta comer uma parte dele. E aí a Nobara diz que vai ser bem difícil aparecer um doido que queira comer algo assim no futuro. Depois ela pergunta se ainda existe alguém que saiba transformar uma pessoa no objeto amaldiçoado, mas o Itadori não faz ideia, eles precisam descobrir, e isso faz eles sentirem saudade do Fushiguro. Depois cortamos pro Zami jogando e conversando com o Jabaloma sobre as maldições sumirem e não nascerem mais feiticeiros no futuro, e eles pretendem manter isso em segredo por enquanto. Depois o Jabaloma conta que ainda tem um pouco de Muru na nave, mas eles não vão ter vantagem nenhuma se eles não usarem junto com a energia amaldiçoada. E aí o Zami responde que ainda assim, nos próximos anos, eles devem avançar bastante na questão de energia, mas ele tá preocupado que o impacto do desaparecimento dos feiticeiros seja maior do que o benefício de não existir mais maldições, e isso gerar uma difamação contra os Shimurianos. Essa informação vai vazar um dia, e eles pretendem fazer de tudo possível para demorar o máximo que der. E aí o Itadori até mesmo ordenou para eles colocarem a culpa em cima dele. Depois nós vemos o grupo do Tsurugi assistindo a transmissão sobre o Mahoraga aparecendo, e aquele jornalista fica em choque porque fazia 69 anos desde a última vez que o Mahoraga apareceu e que foi derrotado pelo Satoru Gojo. Agora os humanos já sabem que o Dabura é o alien e que ele deteve o Mahoraga, e eles tratam ele como o herói da justiça e são extremamente gratos. Acontece que foram os Corvos das Sombras que vigiaram e registraram tudo. Depois eles mandaram pra TV. Depois o Tsurugi pergunta por que estão jogando Catball hoje, e aí o Zami responde que é um jogo bem divertido pros mais velhos, além de ser uma ótima forma de comunicação. Também uma ótima forma de conhecer a pessoa que tá jogando com você, e eles não podem se deixar esquecer que estão lidando com pessoas, e isso é algo acima de nações ou etnias. A partir de agora, eles vão ter muito trabalho pela frente, e é por isso que eles devem aproveitar o tempo que passam juntos. A técnica do Maru e do Cross com certeza foi um pedido de quem busca por um futuro brilhante para que no fim seja feliz, e alguns podem até se ferir no processo, mas com certeza eles vão ser capazes de buscar a felicidade. Durante o jogo, o Maru pede pro Tsurugi contar mais sobre os humanos e sobre a Terra, e aí a Yuka faz o mesmo com o Cross. Depois disso, nós vemos a Yuka conversando com aquela moça que se apaixonou pelo Dabura, mas ela realmente não queria falar disso, porque ela realmente gostou dele. Até que do nada, a porta atrás dela se abre, e com essa cena, finalizamos Jujutsu Kaisen Módulo.